Então, boa noite a todas e todas. Pessoal, estamos começando novamente o nosso programa Seja um Resgatável, agora com uma nova plataforma, todas as quintas-feiras online, onde nós vamos abordar assuntos de interesse da transição planetária e depois a gente encerra com o ancoramento, ok? Nós também estamos invertendo aí a ordem, a dinâmica das coisas. Antes a gente fazia o ancoramento, aliás, a quebra de contrato antes e a live depois. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a live antes e a quebra de contrato depois, tá? O que permanece na mesma sequência da apresentação é o ancoramento, tá? Ancoramento é ancoramento. No nosso caso específico, é para várias finalidades, tá? É para proteção, para segurar aqui a nossa pemba, para que a gente possa também sutilizar a nossa capacidade de percepção cognitiva, para entender melhor as coisas, entendeu? É para aproximar as nossas egrégoras. Então, o ancoramento ele tem uma série de finalidades, tá? É uma técnica muito importante, ok? Então, vamos lá. Aí, eu convido a todos vocês, tá? A fecharem seus olhos, tá? E vamos elevando nossos pensamentos, vamos elevando nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas aspirações, aos mais altos degraus da multidimensionalidade, ao mesmo tempo em que vamos nos adequando às energias ampliadoras da nossa consciência, fazendo aquela respiração, mas a respiração da vida, levando o oxigênio até a região abdominal para alimentar o nosso hara e transformá-lo no prana, que enriquece a vida e nos utiliza. Respirando e colocando o que há de bom da natureza, o que é de bom, que tem de bom que a natureza nos oferece, e permitindo sair tudo aquilo que de alguma forma mal qualificamos, inspirando com força, utilizando a musculatura abdominal e do períneo para providenciar uma limpeza abundante em nosso veículo de manifestação aqui na 4D, universo bariônico. E assim, vamos ao ancoramento, saudando nossos guias e amados mestres, e toda a nossa família estelar, reunindo-nos aqui agora, hoje, na intenção de aprender e ensinar, que nossas memórias celulares e estelares possam se abrir, possam nos tornar capazes de absorver muitos conhecimentos que podem ser novos, mas que possamos também nos apropriar de tudo que é nosso, que nos foi apagado parcialmente, que nos foi tirado ou bloqueado por um período. Pedimos a presença dos aspectos positivos do mental superior, nos ligamos à ordem Kumara, Amarílios, Melquisedeque, Lanonandek, Voronandek, Sanchara, Chamuna, Santa Esmeralda, aos comandos sirianos, canopianos, com a fraternidade cristal, invocamos a fraternidade da luz baseada na terra, a presença do mestre Aiolos, do mestre Saint-Germain, das equipes telúricas que nos promovem proteção, ponto verde, ponto base, ponto da direita e da esquerda, e todos aqueles seres que nos amparam, nos observam, nos acompanham, profitentes, que são profitentes do projeto micaélico ou crístico Mahatma, que se unem aos propósitos de nosso Pai Mika para com esta humanidade, preparando-nos para o processo de ascensão consciencial planetária cósmica estelar, dizendo: Kan Shan Fan, Kan Shan Fan, Kan Shan Fan, Dijai Shiva, Dijai Shiva, Shiva Onkara, Dijai Shiva, Shiva Onkara, Harion, 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 Harion Kara, Hari Hari, Hari Hari, Onkara, Selamat Mai. Que estejamos todos bem, que nossas consciências estejam expandidas e que estejamos todos nós em paz. E assim concluímos
o nosso ancoramento e podemos, então, partir para o assunto, né, do encontro de hoje, que é esse aqui. Quem é que já ouviu falar desse assunto aqui, ó? Ou seja, o que vocês acham onde nós estamos? Vamos ver aí. Por quê? Vocês acham o quê? Que nós estamos na terceira ou na quarta dimensão? Terceira. Terceira. Quem dá mais aí? Quem dá mais? Eu sei. Pode falar sem medo, ninguém vai ser repreendido. Terceira e a gente vai passar para a quinta, então seria. Estamos na quarta. Tá, aí tem um que falou que nós estamos na terceira, outro que falou que nós estamos na quarta. E aí, quem dá mais aí? Quem dá mais? Tem problema, não tem problema. Se errar, é isso mesmo, a gente está aqui para errar e aprender e acertar. Olha só, esse nosso projeto aqui, o Projeto Micaélico, ele está baseado na metodologia da tentativa e erro, tá? Então, não tem problema nenhum, sabe, a gente se equivocar, tá? Isso aí faz parte do processo. E é assim que a gente também aprende, né? É uma metodologia de ensino e aprendizado, ok? Então, aí eu tenho um voto. Como é que ficou? Eu tenho voto na terceira, 2 votos na quarta, é isso? Quem dá mais aí? Quem dá mais? Bom, então vamos lá, pessoal, tá? Vamos seguir aqui. Olha só. Aqui não tem certo nem errado, tá? A gente tem que aceitar as coisas que fazem sentido, ok? As coisas têm que fazer sentido. Então, para fazer sentido, a gente precisa tomar a pílula vermelha. Quem é que já tomou a pílula vermelha hoje? Tá? Porque a gente passou a vida inteira nos colocando goela abaixo a pílula azul, tá? Agora a gente tem que tomar a pílula vermelha para sair daquele encantamento da Matrix, né? Quem é que assistiu aí o filme, como é que é? Matrix, né? O filme Matrix, ele que nos traz essa informação aí alegórica, né? Da pílula azul e a pílula vermelha, sendo que a pílula vermelha é aquela substância que nos permite perceber de uma forma mais consciente a realidade que a gente está imbuído, né? E a pílula azul é aquele alimento que nos mantém, né, na ilusão, ok? Então, essa discussão que a gente faz hoje, né, ela é a verdadeira pílula vermelha, ok? Então, vamos adiante. Vamos lá. Já passamos por aqui. Maria Regina levantou a mão ali. Fale, Regina. Não, a Roberta, aquela hora, colocou uma mãozinha. Não consigo tirar essa mãozinha. Não, pode deixar, eu tiro aqui daqui a pouco. Não tem problema. Tem aqui um comando que a gente tira a mãozinha, deixa eu ver. Aí, saiu agora ou não entrou a mãozinha? Lá saiu. Mas deixa assim mesmo, não tem problema. Se precisar intervir, perguntar, isso e tal, pode usar aí o microfone, tá? Eu queria tirar. Bom, vamos lá. Então, é o seguinte. Aí a moça coloca o seguinte questionamento, que deve ser o questionamento que todos nós temos, tá? Mas se estamos na terceira dimensão, como usualmente falam, né? Porque eu, particularmente, ouço muitas pessoas falarem de terceira dimensão, porque estamos na terceira dimensão, isso é tal. Quem fala que estamos na quarta dimensão é mais o pessoal esotérico, tá? Esotérico com S, tá? Não com X. Então, mas a maior parte das pessoas fala que nós estamos na terceira dimensão, né? Então, ela fala assim, como a Terra irá migrar para a quinta dimensão sem
ir primeiro para a quarta dimensão, né? Ela está fazendo aqui um raciocínio lógico, ok? E é o raciocínio que todos nós devemos fazer quando nos deparamos com essas questões, tá? Bom, e aí, a gente tem que fixar o seguinte, aqui tem uma afirmação. A situação de migração para a quinta dimensão poderá ocorrer porque, a despeito das informações em contrário, né, aquelas que afirmam que nós estamos na terceira dimensão, isso é tal, estamos na quarta dimensão. E vamos ver por quê, tá? Mas primeiro vamos daqui analisar, né, de uma forma sintética o que é essa terceira dimensão. Então, a 3D ela envolve altura, largura e profundidade, ok? E aí a moça pensa o seguinte, então, não é o nosso caso, nós não temos altura, nós não temos largura, nós não temos profundidade. Sendo assim, estamos na terceira. A 4D é coisa do plano astral, ok? É um pensamento lógico, não é? Dentro dessas premissas, isso parece lógico. Agora, nem tudo que é lógico, digamos assim, entre aspas, é verdadeiro ou faz sentido, né? Quando você tem mais informações, tá? Então, vamos lá. Aí, quem vai nos tirar desse brete, certo? É o mestre Yoda. Vocês lembram do mestre Yoda, né? Quem é que lembra aí do mestre Yoda? Não lembro, não. Não lembra? Flávia, você lembra do mestre Yoda, não? Star Wars, né? Isso. Isso. Então, o mestre Yoda é aquele personagem, né? Simbólico, fantástico, que fez toda a diferença naquela série Guerra nas Estrelas, né? E na verdade, ele representa um dos mestres que tem muita relação com o projeto micaélico, tá? Numa outra hora eu revelo o nome desse mestre, mas ele está muito presente aqui no projeto avatárico da Terra, tá? Então, o mestre Yoda, ele fala o seguinte, entendi a sua lógica, porém, não é bem assim. Vamos aos elementos que envolvem a 4D. Nessa dimensão, temos altura, largura, profundidade, mais massa e densidade da matéria bariônica, o que agrega valor gravitacional. Tá? Nós já falamos em outros encontros o que vem a ser matéria bariônica. Vocês estão lembrados? Mas vamos lá, olha só. Então, para refrescar nossa memória, o mestre Yoda nos dá essa colher de chá. Ele coloca assim, antes que vocês perguntem, a matéria bariônica é um termo usado pelos astrônomos para se referir a todo o material composto principalmente por prótons, nêutrons e elétrons. Isso forma o quê? Os átomos. Então, a matéria bariônica inclui os átomos de qualquer tipo. E é a matéria que podemos encontrar ou experimentar na nossa vida cotidiana. Ok? Então, assim, a matéria bariônica, o universo bariônico, ele tem as suas particularidades, tá? Diferente das outras matérias que compõem, né, a realidade, ou o universo, ou que está além do universo, que eles chamam de matéria escura e energia escura, né? Na matéria bariônica, da forma como ela se compõe, e ela se movimenta, e os átomos se interpenetram e se relacionam, isso acaba gerando a tal da dualidade, ok? E a dualidade quando a nossa psique ela se relaciona com esse ambiente de dualidade, começam a aparecer os conflitos, ou seja, os desajustes, tá? E nós estamos mergulhados nesse tipo de ambiente, né? Não é assim à toa que a nossa humanidade é tão problemática, né? Porque nós estamos num meio que propicia isso, e tem mais coisas, né? Tem outros venenos. Não estou dizendo que essa característica de dualidade dentro do ambiente bariônico seja um veneno, tá? Eu acho que é uma característica que a gente tem que aprender a enfrentar e superar. Agora, existem outros
elementos que aí são venenos, e nós vamos ver mais tarde, tá? Que também fortalecem essa dualidade, pelo menos na nossa psique, ok? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Olha só, para refrescar nossa memória, né? Em outras apresentações, a gente havia apresentado do que se compõe, né, o universo, a realidade, etc. Tal. E aí a gente tinha visto, né, isso aqui não é informação minha, eu peguei, né, de informes aí científicos, tá? Isso aqui é científico, é do campo da astronomia, né? Eles falam o seguinte, que olha só, 74% do universo é composto de energia escura, 26% é de matéria escura, tá? E 4% é de matéria bariônica, é onde nós estamos. Vocês já imaginaram isso? Então, assim, tudo que que a gente considera material, né? Na nossa perspectiva é material, tá? Tudo que você, em termos de astronomia, acaba tendo informação e conhecendo visual e intelectualmente, está dentro dessa faixa aí de 4%. Então, o que eu estou querendo dizer? Todas as estrelas que já ouviu falar, todos os buracos negros, os quasares, os cometas, as galáxias, as supernovas, tudo isso está dentro Os 4%. do universo bariônico, ok? Assim, e tudo que você não ouviu, mas que está dentro do universo bariônico, que tem... porque o nosso conhecimento com relação a esse universo físico, ele vai se ampliando na medida em que os instrumentos eletrônicos eles vão também se sofisticando. Então, parece que o universo está se ampliando, realmente ele está se ampliando, tá? Pela força da energia escura versus matéria bariônica. A matéria bariônica, como ela acaba criando um efeito gravitacional, ela atrai as coisas, tá? Então, se a força da matéria bariônica fosse mais forte do que a matéria escura, o universo estaria se contraindo. E o universo está em expansão. Em expansão. Essa expansão, ela não se explica pela lógica do Big Bang. Porque se fosse pela lógica do Big Bang, aquela explosão inicial, agora o universo deveria estar se perdendo velocidade, no mínimo isso, perdendo velocidade. Por quê? Porque essa explosão, que eles falam do Big Bang, se deu há 13 bilhões de anos. Né? Não existiam nem essas galáxias aí, as estrelas que a gente tem conhecimento, ok? Então, de uma explosão, né, acontece naquele momento a repulsão, e depois esse movimento vai perdendo força, né? Vai perdendo força e vai desacelerando essa explosão, né? Essa impulsão. Mas não é o que acontece no nosso universo bariônico. Eles percebem, através aí dos equipamentos, que esse universo ele continua se expandindo. E aí eles chegaram à conclusão que, em função da influência antigravitacional, vamos dizer assim, da energia escura. Tá? Que eles também não sabem ao certo o que é, mas eles detectam que existem estas forças pelo movimento dos astros, tá? Que deveriam estar se aproximando, mas estão se repelindo, entendeu? Bom, mas vamos lá. Então é o seguinte, só que, vocês vejam bem, 4% é tudo isso aí que a gente vê. Se você abrir aí no Google e colocar galáxias mais distantes, aí vai aparecer galáxia, lá sei lá, 98 bilhões de anos-luz daqui. Quer dizer, são distâncias descomunais, porque é tudo na velocidade da luz, tá? Então, eu encontrei, por exemplo, essa informação aqui, ó, que ela é semelhante do slide anterior, tá? O que muda aqui é que ela é mais analítica, mas também muda aqui o percentual. Lá no outro slide fala que matéria bariônica é 5%, 4%, aqui é 5%. Mas isso não importa, tá? O que importa é a proporção de elementos dentro desse conjunto todo. E aí, só para vocês verem uma coisa, eu falei que tudo que você conhece em termos de astrologia,
está dentro do universo bariônico daqueles 4% ou 5%, ok? Estão ouvindo aí? Está todo mundo ouvindo ou não? Sim, estou ouvindo. Então, vamos Eu lá, olha só que informação interessante aqui que eles nos chegam, eles nos dão, né? Então, na pizza, aqui na direita, tá? Que a gente tem a pizza da esquerda, onde tem os 70%, e tem o da direita. O da direita representa os 5%, é a composição dos 5%. Então, dentro desse universo bariônico, tá? Que é a menor porção do universo total, de tudo que forma, né, a realidade, olha só, a gente tem 40% de gás quente intergaláctico. 40%. Então, quase metade desses 5% de matéria bariônica é gás quente, ok? 7% desses 5% são de estrelas. 5% é de gás quente das galáxias. 4% é de gás quente em acúmulos, é isso que eu não entendi. 28% é de gás frio intergaláctico. 15% é de gás temperado intergaláctico. E, olha só, 1,8% é de gás frio entre as galáxias. Então, gente, olha só, a gente já achou, eu pelo menos, né, já achei 4 ou 5% de matéria bariônica, ou seja, dessa composição física aqui que nós estamos encarnados, tá? Eu achei 4% muito pouco, ok? Mas esse é o meu achômetro, né? Só que essa composição, a composição física do universo bariônico ainda é menor, é só 7%. É 7% dos 5%. Vocês estão entendendo? Então, dentro desses 7% dos 5%, tá, é que está concentrado toda a estrutura que possibilita a manifestação da vida dentro desse nosso universo bariônico. E aí, se a gente for fazer o cálculo para ver o que isso significa em termos de percentual dentro do todo, né, que o todo é 100%, gente, olha, se der um pouquinho mais de 1% é muito, viu? Eu acho que não chega nem a 1%, tá? Porque é 7% de 5%. E aí eu não sei nem fazer esse cálculo. Depois eu vou tentar chegar a esse denominador comum, eu passo para vocês, tá? Até porque isso não é tão importante agora. É mais importante a gente perceber a dimensão das coisas, tá? Então, aqui vai dito, aqui vai um pouco de dados científicos. A matéria bariônica representa apenas 5% do universo, enquanto a matéria escura representa 25%, e a energia escura representa 70%. A matéria escura é uma grande quantidade de matéria de natureza desconhecida que afeta gravitacionalmente na dinâmica das galáxias e do universo. A matéria escura não emite radiação em nenhuma região do espectro eletromagnético, pelo que não podemos observá-la através de um telescópio. E aí vejo o gráfico abaixo que nós já falamos, ok? Então, vamos lá. Bom, aqui tem uma informação que vem lá da rometria, tá? Ela tem relação com as diferenças de velocidade dos planos dimensionais. É o que nós estamos vendo, começando a ver aqui, né? Nós estamos na terceira, na quarta, na quinta dimensão, etc. Tal. Então, lá na rometria, que é uma fonte confiável, certo? Eu vou até fazer uma apresentação outro dia para apresentar para vocês as fontes confiáveis, tá? As fontes confiáveis dentro desse universo de discussão de assuntos transcendentais, tá? E aí eu vou falar para vocês por que eles são confiáveis, e aí vocês vão ter um manancial de pesquisa para vocês mesmos pesquisarem, para vocês mesmos poderem pescar o peixe, entendeu? Eu vou entregar o anzol para vocês, tá? Então, eu estou preparando essa apresentação. Então, lá na rometria, eles falam o seguinte, essa informação vem da rometria, né, que é uma fonte confiável.
E aquele manancial de conhecimento esotérico nos informa que o plano astral inferior da Terra, ou seja, 5D, onde estão alocados muitos seres e raças que se relacionam com a gente sem nós percebermos, vibra 1026 vezes mais rápido do que a nossa estrutura bariônica de 4D. Ok? Assim como o plano de 6D vibra 1026 vezes mais rápido que o plano de 5D. E aí vai, né, de plano para plano, entendeu? Então, do 7D para 6D também tem uma diferença aí de 1026 vezes e vai subindo, ok? Assim, se você pensar, então é por isso que nós não enxergamos eles, é por isso, pela velocidade de vibração dos elétrons, né? Se vocês pegarem, por exemplo, a hélice de um helicóptero, né? Quando a gente começa a ver uma hélice de um helicóptero girando, a gente perde a noção do número de pás que tem aquele mecanismo lá do helicóptero, né? E chega um momento que parece que ele está andando para trás, né? A gente até tem uma ilusão de ótica, de tão rápido que está girando. Só que, mesmo assim, a hélice do helicóptero não chega a uma velocidade de 1.600 rotações por segundo, entendeu? Então, a diferença entre planos dimensionais, segundo a rometria, tem essa diferença de velocidade, tá? E isso é que sutiliza ou deixa mais condensado os planos, ok? Então, vamos lá. Aí surge o mestre Yoda novamente para nos tirar, né, de algum brete que a gente possa ter se metido, né? Então, ele fala o seguinte: então, como estamos em uma franja da realidade bariônica, em que os corpos possuem altura, largura e profundidade, já estamos na 4D, o que justifica a afirmação de que a Terra estará migrando para 5D. Mas, assim, nós estamos na 4D porque tem aí o componente da matéria bariônica, que nos traz o componente o quê? Gravitacional, ok? Aí ele coloca uma observação que a gente tem que levar em conta, e uma coisa que eu até, assim, sem muita convicção, quando eu falava assim, não, nós estamos na 4D, coisa e tal, eu usava esse argumento aqui. Alguns autores alegam que a 4D seria a conjunção da altura, largura, profundidade, mais o tempo, ok? Porém, esta é uma variável, né, o tempo, presente nas linhas temporais, que é um assunto que nós vamos ver adiante, o que são as linhas temporais, tá? Então, presente em várias dimensões, e não influencia a formação da dimensão em si. Ou seja, a dimensão, a franja da realidade em que tem determinada dimensão, ela não depende do fator tempo para existir, tá? A franja da realidade, então, independe do tempo. O tempo é que é uma consequência da dimensão. Está relacionado ao momento da presença das coisas nas várias realidades. E, mesmo nestas, o tempo adquire características próprias. Ou seja, de acordo com a franja da realidade que você está alocado, inserido, você vai ter uma percepção temporal muito própria daquele ambiente, né? Então, dizem que na 4D, o tempo, ele existe, mas ele existe de uma forma, na 4D não, desculpe, na 5D, ele existe, mas de uma forma diferente. Ele está mais lento, etc. Tal. Tem um filme, deixa eu ver se é Constantino, não sei se vocês já viram, acho que é Constantino. O ator principal, lá que eu não me lembro o nome, ele está falando com alguém, e aí ele diz assim, não, espera um pouquinho que eu vou mergulhar nesse ambiente. E aí ele vai para as trevas. Ele nem é para o umbral, ele vai para as trevas. Vai para as trevas. E aí, quando ele retorna, ele fala para o interlocutor dele o seguinte, quanto tempo eu fiquei? Aí o interlocutor dele fala assim, então, você ficou 3 segundos. Aí ele disse, nossa, mas eu tive a impressão de que eu tinha ficado 100 anos. Eu fiquei uma eternidade lá dentro. Vocês estão entendendo? Então,
em cada franja dessas realidades, e mesmo que, por exemplo, dentro das dimensões, nós temos subdimensões, tá? Então, ele foi para a quinta dimensão, ele foi para a quinta dimensão, mas para uma zona de astral muito inferior da quinta dimensão, que tem uma relação muito em slow motion com o tempo. As coisas demoram muito para acontecer, entendeu? Então, assim, e tem realidades dimensionais em que falam assim, nem existe o tempo, porque o presente, passado e futuro são a mesma coisa, estão tudo interligados. Né? E assim como a gente está dentro da 5D, dentro desses parâmetros de percepção, a gente não consegue entender de uma forma sensorial isso que eles afirmam de que em algumas dimensões o tempo nem existe. E aí a gente fica assim, mas como o tempo não existe? Bom, a gente só vai, eu acho que conseguir entender isso quando nós estivermos lá, tá? Então, aqui só fica uma informação teórica, ok? Vamos lá. Agora, continua aqui o mestre Yoda. Muito se fala do salto quântico que a Terra dará para 5D. E isso nos coloca num patamar de grande vibração, ok? Mas já pararam para pensar que se estamos na 4D, e na dimensão seguinte, 5D, que se encontram inúmeros seres e raças que nos obsidiam constantemente, de forma invisível, porque estão em uma realidade vibratória diferente da nossa, como a gente acabou de ver, né? De forma que a 5D é o plano astral inferior da Terra. Então, quando a gente fala de umbral, tá? Quando a gente fala, mesmo quando a gente fala dessas cidades orbitais, como o nosso lar, a Aurora Nova, etc. Tal, tudo está dentro do astral inferior da 5D. Então, assim, para que esse planeta se coloque numa camada intermediária ou superior dentro da 5D, porque assim tem a camada inferior da 5D, tem a camada intermediária da 5D e tem a camada superior da 5D, ok? Nós estamos aqui na 4D, numa camada inferior da 4D, ok? Então, necessitará de grande gradiente vibracional, tá? Assim, para que esse planeta se aloque numa camada intermediária, ou seja, acima da camada inferior da 5D, é necessário um grande gradiente vibracional, tá? E a pergunta é, o que estamos colaborando para isso? Praticamente em nada, né? Se a gente vê como a nossa humanidade ela consegue poluir o planeta, né? Em todos os sentidos, tanto no aspecto material quanto no aspecto energético, o eletromagnético, né? Os nossos pensamentos, eles também estão circulando ao redor da Terra, né? Dentro dessa camada aí de 4D, de 5D, camadas inferiores da 5D, né? E garanto para vocês, é uma poluição eletromagnética muito grande. Tudo isso atrapalha esse processo de pulo ou de salto quântico da Terra, da quarta para a quinta dimensão, ok? E aqui, concluindo, então, essa parte, depois agora, quando concluir, nós vamos para a quebra de contratos, tá? Prestem atenção nisso aqui. Olha só. Concluindo, vocês são seres, isso aqui é o mestre Yoda que está falando, tá? Concluindo, vocês são seres de 4D, prestes a vivenciar o planeta em que estão hospedados, no momento, passar para a condição vibracional do 5D, ok? No entanto, quem está com esta passagem comprada ou reservada é a Terra, e não vocês. Para que possam acompanhar a mudança vibracional do seu suporte bariônico, terão que também sutilizar a vibração, ok? Então, vamos a um exemplo prático. Vocês acham que quem não arca com a sua responsabilidade alimentar ou alimentícia irá acompanhar o trânsito planetário ou irá passar a pagar a pensão
só porque o planeta se sutilizou? Essa pessoa, ela continua na vibração pesada da sua vida. Simplesmente não irá pegar a carona nessa transição. A mudança é interna, pessoal e intransferível. No mínimo, essa pessoa terá que ser alocada para um orbe compatível com a sua índole energética. Então, se quiserem adquirir a passagem para acompanhar a evolução vibracional do planeta, terão que criar sua riqueza interior para terem os recursos necessários para adquirir o bilhete. Caso contrário, farão uma viagem compulsória. Uma viagem compulsória no coletivo público da Federação Galáctica, que os levará para um planeta correcional habitado por personalidades semelhantes à sua. Então, lembre-se, quem faz o meio são as pessoas. O ambiente planetário é só um suporte bariônico e compatível para que as experiências ocorram, certo? Então, assim, a Terra, ela também é um ser vivo e ela também tem a sua jornada evolutiva, ok? Só o que acontece? Nós estamos em cima da Terra. Então, praticamente, nós somos como se fosse parasitas da Terra. Sabe aquelas parasitas das árvores que ficam nos galhos, nas folhas? É mais ou menos isso, a nossa relação com a Terra, né? Os galhos da árvore são os galhos da árvore. Os parasitas são os parasitas, ok? Só que os parasitas precisam daquele suporte bariônico para promover o seu ciclo de vida. Da mesma forma, nós. Entendeu? Só que essa humanidade tem uma baixa consciência e não valoriza isso, né? Nós acabamos emporcalhando o planeta, ok? Mas, assim, de todos os males, você tem que ter em mente o seguinte, como dizia o mestre Yoda, você tem a força, ok? E a partir do momento que a gente sabe, tá, que a transposição vibracional da Terra não significa a nossa transição vibracional, nós temos, então, que estabelecer as nossas estratégias. Se nós quisermos, sabe, ir para um projeto melhor, ou até mesmo ascensionar. Ascensão significa sair da prisão planetária, ok? Ter a possibilidade de voltar à sua sociedade cósmica, se for o caso, né? Então, é isso. Quem não ascensionar, certo? Vai ser analisado vibracionalmente e, de acordo com a sua vibração, possivelmente eles vão alocar para um outro projeto, e vai ter que ser em outro planeta, porque esse aqui vai ter que passar por transformações para receber a sétima raça, ok? E continuar, então, uma nova jornada. Talvez alguns de nós volte a encarnar nessa sétima raça, outros vão para outros projetos, mas esses são aqueles que não ascensionaram. Só que o gradiente de polaridade desses, tá, não é tão pesado quanto aqueles que vão para planetas mais atrasados, ok? Como o caso de quem, por exemplo, já leu o livro Exilados de Capela, né, em que aquela humanidade lá da constelação de Sírios, tá, Capela, não sei quantos milhares de anos, passou por um processo também de transição planetária deles, né? Então, todos aqueles seres que não estavam compatíveis com a vibração do planeta foram levados para onde? O que o Espiritismo fala? Para o exílio, para os exílios planetários. E adivinha onde é que ficam esses exílios? Aqui. Um dos exílios planetários é o planeta Terra, né? Que, em comparação com o Capela, há milhares de anos, vamos pegar lá 100 mil anos, 200 mil anos, nasceu, nós estávamos atrasados, assim, tecnologicamente, vamos dizer assim, uns 15, 20 mil anos. Então, tu imagina, alguém que sai de um suporte de vida em que tem alta tecnologia, né, que tem celular, que tem ar-condicionado, que tem televisão, que tem computador,
que tem carro, que tem lambreta, que tem moto, que tem avião, blá, 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 blá. Todo esse suporte é que facilitam a nossa vida, né? Imagina esse ser, ele ser tirado dessa realidade e ser transposto para uma realidade em que, possivelmente, os seres que estão lá, que não sei se são humanos ou não, pode ser outra raça, tá? Mas os seres que estão lá, eles ainda nem dominaram o fogo. Então, é uma vida em que tu tem que se esconder nas cavernas, porque é um perigo, sabe? Do ponto de vista físico e de sobrevivência do dia a dia. Então, assim, o sofrimento é muito grande, né? Por isso que a gente sabendo disso, sabe? Desses projetos siderais, a gente tem que começar a estabelecer, né, o nosso planejamento para que não é para ir para uma proposta melhor. Nós temos que fazer um planejamento para poder ascensionar e sair daqui. Entenderam? Porque mesmo que você vá por uma proposta melhor, não deixa de ser uma prisão. Só que, em vez de ser uma prisão com uma papuda, que o cara fica lá 24 horas por dia, os 7 dias da semana, os 365 dias do ano, preso lá dentro, sem final de semana e sem feriado, né? É uma prisão em que você pode sair durante o dia para trabalhar, para não sei o quê, para produzir, mas tem que voltar à noite. Continua sendo uma prisão semiaberta, entenderam? Então, assim, exemplo, eu quero ir para o projeto Saint-Germain, que a gente fala da Era de Ouro de Saint-Germain, né? O pessoal geralmente conhece esse projeto. Ok, ele é melhor do que o nosso aqui? É, claro que é. Talvez lá no projeto Saint-Germain não tenha essa matriz de controle negativa que controla aqui o nosso mundo e nos escraviza, tá? Mas continua sendo uma prisão, porque você não tem permissão para sair daquele orbe. Entenderam? Quer ver um exemplo de pessoas que ascensionaram e que continuam aqui? Assim, quem já viu o filme Nosso Lar ou leu aquele livro Nosso Lar, tá? Vai ver que lá naquela colônia, que para mim não é colônia, aquilo é uma espaçonave gigantesca, do tamanho de uma cidade, tá? Mas deixa para lá. Tem, além daquelas pessoas que recém desencarnaram, tá? Que foram para lá, tem trabalhadores do Nosso Lar, né? Equipe de cientista disso, equipes de médicos, de enfermeiros, vigilantes, né? E se você for ver, Nosso Lar, apesar de eu achar que é uma espaçonave, também é uma prisão, porque você não tem autorização de sair de lá. Você só sai de lá quando você for reencarnar. Antes disso, você não pode sair do Nosso Lar e também não tem acesso a muitas áreas do Nosso Lar. Você passa a ter acesso a determinadas áreas quando você adquire o que eles falam lá, o merecimento, tá? Que aí no Nosso Lar eles falam quando você ganha aqueles bônus horas, né? Porque você fez um trabalho, coisa e tal, então ganhou bônus horas. Significa você passa a ter direito a mais conhecimento, ir para as bibliotecas, ir para lá, para cá, não sei o quê, tá? Então, vocês podem ver que tem esses trabalhadores do Nosso Lar que não estão afetos à encarnação. Inclusive, eles é que acompanham quem irá encarnar para dentro lá daquele ministério que eles falam, que chamam Ministério da Reencarnação, ou Ministério do Restringimento, esses seres, eles são seres ascensionados. E aí tem um detalhe que vocês têm que saber. Para ascensionar, você não precisa eliminar 100% da sua dualidade. Ok? De acordo com a sua origem estelar, de acordo com o portal que você entra aqui para dentro dessa simulação, tá? Para dentro da Terra, para dentro dessa prisão, desse exílio, certo? Os coordenadores, né, desse local que você, ou desse portal, desses portais que você entra, os coordenadores, eles estabelecem um percentual intermediário. Então, por exemplo, quem entra
pelo portal 1111, ou 111, tá? Parece que vem das regiões de Arcturus, tá? Eles exigem uma recomposição de equilíbrio de polaridades em torno de 50% ou 55%, tá? Quem vem do portal 1212 das Pleiades já é exigido 75% de equilíbrio das polaridades. E quem vem do portal 1313, que tem relação com Sírios, Canopus e não sei mais o quê, eles exigem 95%. Então, você tem que ser praticamente um santo para sair daqui. Entendeu? Então, assim, esses trabalhadores, possivelmente, se o cara entrou pelo portal 1111, ele já atingiu 55%, um pouquinho mais, etc. Tal, e aí, ele, quando desencarna, ele vai para a cidade orbital lá, né? Passar aquela baldeação, e ele fica ali porque ele quer participar, ajudar, entendeu? Ele vê sentido em ficar ali para ajudar, porque ele já pode voltar para a sua, digamos assim, sociedade de origem, né? E lá ele vai continuar o seu processo de ascensão, porque ele atingiu 55%, 56%, mas ele lá vai ser submetido a outras experiências para, quiçá, né, chegar a 100% um dia, ok? Mas em termos de projeto micaélico, avatárico da Terra, ele já tem as condições suficientes para sair daqui, ok? Então, com o tempo, vocês vão descobrir, né, as suas origens galácticas, e aí vão poder saber se para vocês é exigido 75%, 95%, 55%, etc. Tal. Mas não tenho pressa, tá? O conhecimento ele vai se abrindo passo a passo na medida em que a gente vai avançando, ok? E os nossos monitores, os nossos guias, eles vão colocando esses conhecimentos na nossa frente, entendeu? Então, não precisa se preocupar, ok? As coisas vão vindo a seu tempo na medida em que você procura. E se a sua procura ela é honesta, certamente a ajuda virá, porque nós estamos a todo momento sendo observados, ok? Então, para encerrar essa nossa apresentação de hoje, nós agradecemos aos guias e aos nossos amados mestres que nos inspiraram profundamente em nosso ancoramento e estudo transcendental, permitindo-nos aprender e ensinar um pouco mais, bem como reforçamos a necessidade de equilibrar nossa dualidade. Por isso pedimos ao Conselho Evolutivo da Terra, de Monmátia, ao nosso Conselho das Forças Telúricas de Urântia, que nos abençoem, nos encorajem, nos estendam suas ressonâncias, propiciando a abertura cada vez maior da nossa consciência. Então, felizes e reconfortados por vossas presenças, pedimos autorização para encerrar essa apresentação de hoje, dando-nos força e inspiração para avançar cada vez mais na senda desses assuntos de ordem transcendental, dizendo todos juntos, Kan Shan Fan, Kan Shan Fan, Kan Shan Fan, Dijai Shiva Om Shiva Omkara, Dijai Shiva Om Shiva Omkara, Harion, 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 Harion Omkara, Hare Hare, Hare Hare Omkara, Selamat Mai, Selamat Mai, Selamat Mai. Que estejamos todos bem, que nossas consciências estejam expandidas e que estejamos todos em paz. Ok, pessoal? Com relação ao que foi tratado, alguém tem alguma colocação, alguma pergunta? Não. Não? Tá tudo ok aí, pessoal? Tá tudo ok? Se tá tudo ok, então vamos fazer o seguinte. Vamos passar para a parte. E por que dizem, então, que as dimensões são estado de consciência? As dimensões? Sim, porque assim, dimensão está dando um eco aí dentro. Tem como desligar o
o microfone. Tá. Olha só, a dimensão é um estado de consciência, porque a consciência tem a ver com o pensamento e com o sentimento. E tudo isso é vibração, entendeu? Então, se tudo é vibração, se as franjas da realidade elas estão numa determinada vibração, para você se adequar a esse padrão vibratório, você tem que modular a sua forma de pensar, de sentir, de agir. E isso está diretamente vinculado à consciência. Ok? Ok. Então, as dimensões são níveis de consciência, tá? Muito bem, pessoal. Então, a gente pode começar com o decreto de revogação de contratos. Podemos? Sim, para mim tudo bem. Ok. Então, vamos lá. Ok. Esse decreto aqui, tá? Ele foi canalizado por Greg Mizzi, tá? Que é uma médium norte-americana, isso já faz uns quase 20 anos, tá? E é data do tempo em que começou a surgir na Terra estas informações de ordem transcendental que antes estavam guardadas nas escolas de mistério, tá? E que a população não tinha acesso. Então, essa abertura de conhecimento ela é muito nova, ela não tem mais de 20 anos, tá? E outro dia eu vou falar para vocês por que aconteceu isso. Por que o conhecimento estava chaveado e continua chaveado para a maior parte das pessoas, tá? Mas isso é um assunto de uma outra apresentação. Então, para esse ancoramento, nós já vamos começar, gente, usando uma técnica que eu acho que alguns de vocês conhecem, que a gente chama técnica egípcia. Para quê? E aqui eu estou usando o incenso, tá? Mas você, se quiser, pode usar uma vela também, ok? Mas o incenso eu acho que é mais seguro, porque às vezes a gente sai de casa, coisa e tal, e aí tem algum problema em deixar a vela acesa em casa, né? E o incenso não nos traz tanto perigo, né? E os dois trabalham com o elemento fogo, ok? Então é o seguinte, isso aqui, essa técnica é para quê? Olha só que interessante. Flávia, você conhece essa técnica, não? Não, conheço não. Uhum. Olha só, eu já apresentei ela lá no Samadhi, hein? E você estava presente. Então, vamos lá de novo. Assim, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Não tem problema nenhum, tá? Então, assim, essa técnica é o seguinte, a gente usa para que o nosso decreto ele possa se reproduzir durante horas. O que eu quero dizer com isso? Olha só, quando você faz um ancoramento, quando você faz um decreto de revogação de contrato, a tua egrégora, a tua equipe estelar, os teus monitores, tá? Eles se percebem, ok? Por quê? Porque eles ficam lá no ambiente tecnológico, tá? É como se tivesse um painel de controle, ok? Gente, fora daqui é tudo tecnologia, tá? Do outro lado é tecnologia, tá? Se duvidam, leiam lá o livro do Chico Xavier, aquele Nosso Lar. Tem lá um capítulo que ele descreve isso que foi escrito, Nosso Lar, na década de 30, 40, 1930, 1935, por aí. Foi escrito Nosso Lar, tá? E vocês vão encontrar nessa literatura a descrição de computadores, de telas de televisão plana, de laptops, de celulares, e etc, etc e tal. E as pessoas não perceberam. E até quem percebeu se assustou. Por quê? Porque as pessoas não estavam preparadas para aquele nível de informação. Ou seja, já lá na outra dimensão, na quinta dimensão, tá? Nessas esferas mais próximas aqui da Terra, a tecnologia estava muito, muito à nossa frente. Essa coisa de computador, de internet, isso aí só foi acontecer lá pela década de 80. Começou década de 80 do século passado, coisa e tal. Eu acho que o Wi-Fi é uma realidade já dos anos 90. Mas o Chico Xavier já falava disso lá na década de 30. Acho que Por quê? Oi?
Por quê? Desculpa. Porque nessas camadas que a gente não tem aqui uma visibilidade pela programação que a gente está vivendo aqui, eles estão mais avançados tecnologicamente. Tudo é tecnologia. A gente que chama de espiritualidade, mas, na verdade, é tecnologia. E essa coisa, por que a gente chama de espiritualidade, numa outra apresentação nós vamos entender o porquê, ok? E aí começam a cair os paradigmas, e a gente começa a visualizar a realidade como ela deve ser, ok? E nós estamos numa realidade interdimensional tecnológica, tá bom? Então, é o seguinte, pode ter uma tecnologia arcaica? Pode. Pode ter uma tecnologia high-tech? Pode. Não tem problema nenhum. Por exemplo, essa técnica aqui é uma tecnologia arcaica, mas é uma tecnologia e o que interessa são os resultados. Tá? Então, é o seguinte, o que a gente faz? Quando você faz uma revogação de contrato, um ancoramento, acende uma luzinha vermelha lá no painel dos caras, acende um LED, tá? E você está vinculado, o teu IP está vinculado a essa luzinha. Aí, eles estão ali observando, fazendo lá as anotações deles, etc. Tal, só que eles não estão dando muita bola para as luzinhas, porque aquele painel deve ser tipo um presépio, né? É um tal de piscar, fica piscando, piscando. Mas quando uma dessas luzinhas fica ligada durante meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, isso chama a atenção deles. Ele diz assim, pô, mas para aí, aquele IP ali, ó, a luzinha daquele IP, ela está ligada já há 1 hora. Isso significa que esse cara está despertando. Ele está conseguindo sair, sabe, da enrolação da matriz de controle. Ele está conseguindo ter uma outra percepção. E aí, sabe o que vai acontecer? Ele ficou observando. No dia seguinte, a mesma coisa. No outro dia, a mesma coisa. Aí ele diz, não, para aí, vamos ver quem é esse caboclo aí. Aí, eles se teletransportam aqui para dentro aqui do holograma para ver quem é esse cara, entendeu? E aí, eles chegam aqui, vem a Flávia, né, nas suas atividades do dia a dia, então essa aqui que tá despertando, coisa e tal. Aí, sabe o que eles fazem? Eles passam um scanner em você para ver a sua vibração e pegar a tua ficha corrida para ver quem é. Porque às vezes pode ser fake, né? E aí, se eles veem que é uma folha corrida interessante, de alguém que está, além de despertando, tentando fazer por onde, sabe? Procurando conhecimento, enfrentando seus desafios, sabe? Não se apequenando diante das dores da vida, que isso aqui é normal aqui, eles começam a observar e a acompanhar. E conforme a evolução dessa pessoa, desse avatar, eles colocam esse avatar na sua equipe. E você começa a fazer parte da equipe que te monitora. Eles começam a te levar para as faculdades dele, quando você dorme, eles pegam o teu corpo astral e te abduzem lá para as faculdades dele, te colocam nas suas equipes de resgate no umbral. Entendeu? Você começa a fazer parte da equipe e você começa a ter um acompanhamento aqui no universo bariônico. Isso significa que dificilmente, se você fizer parte da equipe, dificilmente você vai voltar a ser obsidiado. Porque aí a sua casa passa a ser um ponto avançado daquela espaçonave que está lá em cima observando. Está entendendo? Passa a ser um módulo daquela espaçonave, e nesse espaço aqui tem segurança telúrica. Aqui, os caras do umbral não podem chegar. Entendeu? Então, você passa a ter segurança, você passa a ter, como as pessoas gostam de dizer, um anjo da guarda. E, de acordo com a sua importância para o projeto deles, você tem até mais de um monitor ou de um segurança te acompanhando durante o dia. Entendeu? Então, esses exercícios que a gente faz aqui, eles são importantes, sabe, para nós dar aquela virada de mesa. Isso principalmente com ancoramento, tá? Só que agora nós vamos fazer quebra de contratos. E eu vou fazer de novo uma live sobre quebra de contratos, explicando essa tecnologia, para que ela serve, né, e qual a importância que ela tem dentro do nosso processo ascensional, tá bom? Porque, assim, quem não ancora, não ascensiona.
Quem não faz revogação de contrato também não ascensiona, porque fica preso aqui. Entendeu? Então, nós temos que nos livrar, sabe, desses emaranhamentos que nós fomos construindo ao longo de nossa vida e nas vidas anteriores, ok? Então, assim, vamos lá. Para começar, acendo essa vela, desculpe, acendo esse incenso, para que sirva como gravador dos termos desta invocação, desse decreto, em 1, 2, 3. Ok? Ó, já está ativado. O gravador já está funcionando. Então, vamos lá. Agora, por favor, vamos entrar aqui. Nós começamos o decreto de revogação de contrato fazendo um mantra de criação da Merkaba, tá? Que é um instrumento de proteção e de comunicação que todos nós temos e temos que fortalecê-la, tá? Vê se alguém aí está com o microfone aberto, por gentileza, e aí fecha para não dar o eco aqui que está acontecendo. Então, vamos lá. Olha só. Lang Van Ram Pan Han On Ao Yang Yong Lambrish Dom Yon Aranchivan Suan Voran Nan Von Suran Yang Van Non Suryan Lang Van Ram Pan Han On Ao Yang Yong Lambrish Dom Yon Aranchivan Suan Voran Nan Von Suran Yang Van Non Suryan Lang Van Ram Pan Han On Ao Yang Yong Lambrish Dom Yon Aranchivan Suan Voran Man Von Suran Yang Van Non Suryan. Então, a primeira vez que a gente faz o mantra é 3 vezes, tá? Porque o 3 é o número da criação, ok? Quando vocês fizerem novamente esse mantra, façam 7 vezes, porque o 7 é o número do gerenciamento universal, ok? É o número da manutenção. Então, vamos lá. Maria Rogéria, desliga o microfone, por gentileza. Está dando microfonia. É só ver aí quem está com o microfonezinho ligado e clicar ali para desligar, tá? Ok? Então, vamos lá. Ancorando a limpeza. Elevemos nossos pensamentos, elevemos nossos sentimentos, elevemos nossas emoções, elevemos nossas aspirações aos mais altos degraus da multidimensionalidade e nos conectamos com o nosso real e verdadeiro ser, que é o que temos de mais próximo da fonte fractalizadora para esse presente momento. E nesse estado de profunda ressonância com os aspectos mais sutis de nossa composição septenária, cada um pense no seu nome, assim denominado nessa encarnação, com a força do ser que nos fractalizou, invocamos a presença do comando estelar a que estamos vinculados. Caso saiba o nome do comando, você pode pensar nele, ok? Então, eu invoco comando Melquisedeque, comando Canopiano, comunidade Cristal de Canopus, ok? E me envolvo com minha Merkaba no tubo de luz prateado que parte de Salventon, capital de Nebadon, sobre a projeção do yantra da hierarquia micaélica, da qual recebemos inspirações, e que vai até o centro da Terra, onde atuam as equipes telúricas, das quais recebemos proteção. Ponto verde, ponto base. E nesse estado, declaro que somos os aspectos positivos do mental superior, agindo com alegria, com leveza e com graça, para a cura deste avatar, para o gerenciamento dos 4 corpos inferiores, para o gerenciamento dos chakras e gestão da chama trina, para o resgate suficiente do karma por meio da chama violeta, sem prejuízo da programação para a atual experiência.
para o benefício da minha família de almas e para a libertação do mental superior dos exílios planetários. Convido a participar desta revogação a hierarquia ou as hierarquias, verbalize o nome da hierarquia, se você conhecer, ok? E das demais composições do nosso ser. Apelo aos comandos federados vinculados ao projeto micaélico para que nos frequenciem na coragem, a fim de que possamos vivenciar e superar as nossas sombras, apagar todo o mecanismo de controle externo que possa afetar e interferir com esta revogação. Pedimos à hierarquia a qual estamos vinculados que fechem nossa aura e ajustem o canal de ressonância com as forças superiores, com o propósito de nossa despolarização, para que as energias solares possam fluir livremente até nós. Não se poderá fazer outro uso desse canal que não seja para o fluxo das energias da vida, da liberdade e da evolução. Com a força do ser que nos fractalizou, invocamos a atuação da supraconfederação, a Ordem Santa Ametista, Santa Esmeralda, Melquisedeque, o gestor desse holograma, para que protejam completamente essa experiência e que removam toda a negatividade que não nos pertence e que esteja em nosso campo, a fim de potencializar esta revogação. Afirmações apométricas. Eu sou consciente e autônomo. Eu sou consciente e autônomo. Eu sou consciente e autônomo. E peço a todas as forças acima citadas para que removam e dissolvam completamente de nós e de todos os lugares onde frequentamos todos e cada um dos implantes e suas energias infectantes, parasitas, armas espirituais e dispositivos de limitação autoimpostos, tanto conhecidos quanto desconhecidos. Uma vez consumado isso, peço a completa restauração do nosso campo energético original, cobrindo-o com a luz dourada do pó de ouro. Vocês podem imaginar aí sendo cobertos pela vibração da cor do ouro, ok? Revogação. Eu, o ser conhecido nesta encarnação, como cada um pensa no seu nome, abrimos todas as dobras, bolhas temporais e dimensionais, localizando todos os momentos em que houveram contratos negativados por mim ou por nós celebrados, e declaramos que, nesse instante, revogamos, renunciamos a todos e a cada um dos compromissos de fidelidade, votos, acordos e contratos de associações com seres, sociedades secretas, adorações, religiões e pessoas que já não servem ao nosso bem mais elevado, para a evolução real de nossa consciência, para a libertação do nosso mental superior dos exílios planetários, acordados nessas vidas e em vidas passadas, em vidas simultâneas, em todas as dimensões e períodos de tempo e localizações. Eu agora ordeno a todas as consciências que estão ligadas a esses contratos, backups de contratos e associações, a que agora renuncio, que cessem e desistam e que abandonem meu campo de energia, o nosso campo de energia, agora e para sempre, e em forma retroativa, levando seus artefatos, seus dispositivos, objetos, energias semeadas, símbolos e conhecimentos negativados. Para assegurar isso, eu agora apelo aos representantes da supraconfederação galáctica, que não participam dos jogos de dualidade e que estejam apoiando os nossos interesses de libertação multidimensional, que sejam testemunhas e condutores da dissolução de todos os contratos, dispositivos e energias semeadas que não honram o trabalho do programador. Isso inclui todas as alianças a seres que não honram a verdade como forma de libertação e evolução multidimensional. Eu declaro isso adiante e retroativamente, e que assim seja. Aliança. Eu agora volto a garantir minha aliança com a hierarquia micaélica,
com hierarquia, se você souber o nome da sua hierarquia, no meu caso, hierarquia Melquisedeque, e o dedicar meu ser inteiro, minha porção física, mental, emocional e multidimensional à vibração micaélica. Desde esse momento em diante e em retroativo. Mais ainda, dedico minha vida, meu trabalho, tudo que penso, digo e faço, e todas as coisas em meu ambiente que ainda me servem à vibração micaélica em busca da verdade. Ademais, dedico meu ser, minha própria maestria ao caminho da minha ascensão e do planeta também. Enquanto eu estiver nesta encarnação, havendo declarado tudo isso, eu agora autorizo a minha hierarquia e o meu eu superior para que façam mudanças em nossas vidas, para facilitar de forma harmônica esta nova dedicação. Eu agora declaro isso e que seja escrito no livro da vida, e que assim seja. Emaranhamento a Ravonna e aos demais setores dos super-universos, físicos e extrafísicos, e a cada ser neles contido. Sintonizo agora todos os lugares onde tenha estado, todas as experiências das quais tenha participado, e todos os seres que necessitam desta cura, sejam conhecidos ou desconhecidos de mim, em qualquer coisa que se mantenha entre nós. Eu agora corto, secciono e perdoo. E mais importante, me perdoo também. Eu os perdoo pelo assédio, manipulação e tudo que necessita ser perdoado entre vocês e eu. Eu lhes peço que me perdoem também. E o mais importante, eu me perdoo a mim mesmo pelas decisões erradas que eu tenha tomado em momentos em que minha consciência estava menos evoluída do que agora. E esses atos tenham afetado o meu eu superior, o meu mental superior. Transmutação. Estamos agora coletivamente curados e perdoados. Elevo agora as frequências mentais de todos os envolvidos até nossas hierarquias. Em 1, 2, 3. E peço a selagem de todos os nossos corpos multidimensionais com a luz dourada. Visualizem a luz dourada envolvendo o seu campo eletromagnético. E o raio rosa da hierarquia Mahatma, idem. Vejam vocês sendo cobertos pelo feixe da luz rosa emanado pela hierarquia Mahatma. Nós estamos plenos e rodeados da dourada luz evolutiva que transforma e perdoa. Nós somos livres de todas as vibrações e emoções da terceira, quarta e quinta dimensão, de dor, medo e ira, crueldade e dos desejos do poder pelo poder. Todos os cordões e laços psíquicos aqui unidos a essas entidades, dispositivos, implantes, contratos, backups de contratos, espelhos e energias semeadas, agora estão desfeitos, seccionados e desprogramados e terminados. Eu agora apelo a Saint-Germain para que transmute e retifique com a chama violeta todas as minhas energias que me foram tiradas e as retorne a mim agora em seu estado purificado. Visualizar a chama violeta fazendo mudanças em nossas vidas, das cores corporais, do escuro para o prata, e do prata para o violeta, e dissolvidos completamente esses canais de drenagem. Comande a dissolução dos tubos de drenagem em 1, 2, 3, cortando agora. Vinculação. Eu peço ao senhor Metraton que nos libere das cadeias da dualidade e do selo, e que o selo da hierarquia micaélica, da hierarquia Melquisedeque, das equipes telúricas vinculadas ao comando Astar Sharon, que seja colocado sobre nós como protegido das influências que lutam contra a evolução de todos. Assim, concluímos o nosso decreto para a revogação de contratos de alma, invocando o mantra da renovação. Kan Shan Fan, Kan Shan Fan, Kan Shan Fan. Dijai Shiva, Om Shiva, Omkara. Dijai Shiva, Om Shiva, Omkara. Harion, 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 Hari Omkara. Hari Hari, Hari Hari, Hari Omkara. Que sejamos vitoriosos sempre no caminho da ascensão.
Selamat Mai, Selamat Mai, Selamat Mai. E agradecemos a todos os seres multidimensionais vinculados aos esforços do projeto micaélico de nos tirar daqui, que se fizeram presente a essa invocação, segurando essa roda. E assim, damos por encerrado mais esta revogação de contrato. E, para tanto, comando que, enquanto perdurar a chama deste incenso, os termos desse decreto se reproduzirão automaticamente em looping na quarta, quinta, sexta dimensão, onde se encontrar o nosso comando falângico e o nosso mental superior. Em 1, 2, 3. Ativado. Ok, pessoal? Então, Ok. é isso aí. É isso aí. Então, Ai, adoro, vamos. eu vou desligar aqui a gravação. Mas nem vou desligar, vamos terminar assim mesmo. Assim, tem mais alguém para fazer alguma pergunta, alguma dúvida, etc. tal? E eu peço o seguinte, para vocês. Pode falar, Maria Regina. Não? Então tá. Olha só, então eu só vou pedir para vocês o seguinte: feita a revogação, né? Feito o nosso estudo, né, de caso, vocês agora procurem não assistir televisão, tá? Porque vocês estão frequenciados pelas suas equipes. E aí, se a gente assistir um filme, qualquer coisa na televisão, e televisão é um instrumento da cabala que domina esse nosso mundo aqui, esse nosso orbe, tá? Isso vai fazer com que a nossa frequência baixe de novo. Isso serve como uma rede social também, né? Tudo. Entendeu? Então, assim, procurem manter essa vibração. Se não estão com sono agora, vão escutar uma música, um solfejo, alguma música. Eu vou botar uma música da Deva Premal lá no grupo, tá? Que é uma vibração que nos mantém, sabe, frequenciado com as nossas equipes. Ok? Tá bom, pessoal? Então eu agradeço. Eu que agradeço, Sérgio. Como sempre, maravilhoso a explicação. Muito bem. E até a próxima quinta-feira. Lembrando que no domingo nós vamos, possivelmente no Samadhi, apresentar o tema o que é ser um resgatável, tá? Ou um outro tema que eu estou definindo. Eu ainda não escolhi se é o resgatável, tá? Ou um outro tema que eu vou fazer aqui, um suspense, mas ele também é fundamental para esse nosso processo aí de ascensão planetária, ok? Ok. Então tá, um beijo no coração de todos e até a próxima, tá? Até logo. Tá bom.